mas no livro que é o Espiritismo é uma ciência que trata da origem da natureza, do destino dos espíritos, assim como trata da relação dos espíritos com o mundo material, com o mundo corporal. E vale a pena pararmos para refletir nessa definição kardeciana, porque o Espiritismo é uma ciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é a ciência. E no o que é o Espiritismo, ele assevera que é uma ciência. Porque no mundo existem várias ciências que tratam dessas questões. Mas como? Ciência? Não é a ciência formal dos gabinetes, dos laboratórios, dos cientistas. É que nesse momento, Allan Kardec está usando o pensamento genérico a respeito de ciência. Ciência vem do latim sciere, ciência, que significa conhecimento. Na nossa língua portuguesa, essa palavra ciência também adentra com esse significado de conhecimento. Quando nós perguntamos a alguém ou alguém nos pergunta, já tomou ciência disso? Você já está ciente daquilo? Já foram cientificados do que acontecerá? A palavra ciência com esse valor de conhecimento. Já tomou conhecimento disso? Já tomou ciência disto? Então, nesse momento, Allan Kardec diz que é um conhecimento novo. É uma ciência nova. É uma ciência que trata, que cuida, que se ocupa em nos explicar a natureza, a origem, o destino dos espíritos, etc. Mas também o dogmatismo romano tratava disso, de explicar aos católicos romanos a respeito do espírito com a sua versão. Mas as diversas crenças reformadas e protestantes surgidas na Europa, desde o século XVI com Martin Luther, queriam explicar ao ser humano exatamente isso. A sua origem, a sua natureza, o seu destino. E todas as demais religiões não têm outro objetivo senão desejar explicar às criaturas sua origem, seu destino, sua natureza. O que ocorre é que muitas dessas apelam para o misticismo, para a crendice popular. Outras apelam para a ludicidade, para as ideias lúdicas, que não podem ser sérias para o raciocínio. Elas são ideias divertidas a respeito da origem da vida e dos seres. Quando chega o Espiritismo, então, tratava-se de uma nova versão, uma nova ciência, um novo campo de conhecimentos, dedicado a explicar aquelas velhas perguntas humanas. Quem sou eu? O que tenho que fazer aqui na terra? De onde venho? E para onde me irei depois da morte? Eram nessas interpretações espíritas que se apegavam os negadores. Como eles discordavam, admitiam que a ideia espírita era mentirosa, como se eles tivessem a hegemonia do pensamento correto.
certo. Como se vaidosamente dissessem que tudo que não seja o que a gente acha é porque não é verdade. Tudo que exista fora dos nossos raciocínios é porque não existe. E dessa forma, encontramos um número enorme de negadores do Espiritismo, não porque o tivessem examinado com profundidade, mas porque ele fazia interpretações a respeito das questões teológicas de maneira totalmente diferente daquelas ideias pré-existentes, ou apresentava interpretações ligeiramente distintas daquelas interpretações comuns até então existentes. Daí, Allan Kardec, depois de O Livro dos Espíritos, apresentar uma obra chamada O que é o Espiritismo. Logicamente, pensaríamos que essa obra teria que ter vindo antes de O Livro dos Espíritos. Mas o objetivo dela não era compor a codificação. O objetivo dela era lançar luz, era esclarecer as diversas dúvidas que pululavam agora nas sociedades do mundo, a partir das leituras que foram feitas de O Livro dos Espíritos.